Olá, queridos amigos, bem-vindos ao 28º vídeo desse quadro Aconteceu na História da Igreja. Eu sou o Renan, vou apresentar esse vídeo de hoje que, infelizmente, vai ser muito curto. Eu digo infelizmente porque, e vai ser curto porque tem somente 4 fatos para a próxima semana, dos dias 9 a 15 de julho. Eu só encontrei 2 coisas para o dia 9 e 2 fatos mais da semana, um do dia 12 e outro do dia 13, né? Como a gente faz uma busca pelas coisas que aconteceram nesses dias, em qualquer ano, nem sempre a gente vai ter coisas que aconteceram em todos os dias que eu encontrei. Em compensação, tem dias, às vezes, que tem muitas coisas, né, que aconteceram. Principalmente 1º de julho, 1º de janeiro, né, são começo de semestres, durante as conferências gerais, etc. Tem algumas coincidências assim, e infelizmente também tem dias que tem semanas que tem poucas coisas. Mas se vocês souberem de algo, por favor, me digam, que com o maior prazer eu vou incluir aqui na relação. Então vamos ver do dia 9 de julho. Em 1953, foi criado esse sistema aqui, Sistema Unido de Escolas da Igreja, que se tornou o que hoje em dia é o Sistema de Educação da Igreja. Esse Sistema Unido de Escolas da Igreja foi uma estrutura criada para dirigir de forma unificada as faculdades da igreja. A Universidade Brigham Young, o Ricks College, que hoje é a Universidade Brigham Young, Idaho, o LS College, ah, que hoje é o Ensign College, né? Um college parece que é colégio, mas na verdade é um misto entre colégio e faculdade, né? É, e a escola mantém também uma faculdade no Havaí, que é a Havaí hoje, e outras iniciativas. A igreja tem muitas escolas também, ensino médio, ensino fundamental, educação infantil, na Polinésia, no México, nos Estados Unidos. Depois foi fechando muitas dessas unidades, mas a igreja mantém um programa de educação muito grande, e inclui o Seminário Instituto, né, que talvez seja um dos braços mais importantes aí. Por um lado tem essas faculdades, por outro lado tem o Seminário Instituto, né? Mas aí foi a primeira vez que se criou um organismo dentro da igreja para dirigir todos esses assuntos educacionais, né? Por isso que é o embrião do atual sistema de educação da igreja. E também no dia 9 de julho, mas no ano 2000, o Templo de Veracruz, México, foi dedicado pelo presidente Thomas Monson. Na época, ele era primeiro conselheiro na primeira presidência, com o presidente Hinckley e o presidente Fausto. Dia 12 de julho, Joseph recebeu uma revelação que hoje está na seção 132 de Doutrina e Convênios, ampliando o entendimento sobre o novo e eterno convênio, né? E fala sobre a importância, na verdade, explica o porquê o casamento ele é tão importante dentro do novo e eterno convênio. O novo e eterno convênio não é mais do que só o casamento em si, né? O casamento no templo é como se fosse o centro de tudo, né? Na seção 131 se menciona que para receber maior exaltação é necessário chegar até o maior nível também dos convênios, que é esse novo eterno convênio do casamento, e na seção 132 explica que convênio é esse, porque, qual é o papel do casamento nesse convênio, né, nos convênios em geral, porque é necessário chegar até esse ponto. É interessante que na igreja nós temos um ditado, né? A salvação, ou seja, entrar no reino celestial, é um assunto individual. Mas a exaltação, ou seja, chegar no grau mais elevado dentro do reino celestial, é um assunto de família. Em nenhuma outra igreja, em nenhuma outra religião do mundo, existe esse conceito de uma necessidade, de uma exaltação, só se fala no máximo em salvação, e que existe a dualidade, né? A salvação é individual, a exaltação é em família, dá uma importância muito grande à família. Outras religiões, outras igrejas cristãs também dão importância à família, aos ancestrais, mas não dessa forma combinada, né? Combinando a família
e a exaltação, né? Ou seja, aí ele tem uma expectativa muito elevada, a mais elevada das expectativas que existem. Outras igrejas têm coisas parecidas, mas não exatamente igual. A gente atribui isso a uma condição. E a condição é a união perpétua da família, né? Ou seja, a gente une essas duas coisas. Outras religiões dão muita importância também à família, mas não tem esse link entre a família e a exaltação. E Joseph Smith explicou isso, né? Na verdade, nesse ponto aqui, ele fala do casamento entre homem e mulher. É a continuidade não só do relacionamento entre eles, mas o que eu acho mais importante, que é o que faz isso aqui ser eterno mesmo, a continuidade de gerações, de antes e de depois, né? Por isso que na igreja se fala muito sobre o casamento no templo. Nem sempre se fala do porquê, né? É para que possa haver continuidade de gerações, para que os filhos também estejam selados a seus pais. É importante que aqueles que se selam no templo se preocupem em estar selados a seus pais, porque não adianta não, viu? Está só selado ao seu cônjuge, ninguém vai ser exaltado porque está selado a um cônjuge, não. Vai ser porque está selado a seus pais, e seu cônjuge também tem que estar selado aos pais dele, né? E você, que vai querer essas bênçãos para seus filhos, tem que ser um elo dentro dessa corrente, né? Só vai ser exaltado uma família, a de Adão e Eva e aqueles que estiverem selados a eles. Então, ninguém pode faltar nessa corrente. E o quarto fato dessa semana, ele é muito interessante. Não do ponto de vista, assim, da igreja ou da doutrina, mas do ponto de vista histórico mesmo, secular. No ano 1853, dia 13 de julho, o Presidente Brigham Young concedeu uma entrevista para Horace Greeley. Eu acho que é assim. Ele era editor do New York Tribune, sei lá, e falando sobre vários temas. Falando do batismo de crianças, né? O que que a igreja diz a respeito disso? A pluralidade de esposas, a colonização do Oeste, ah, várias coisas. E por que isso é um fato importante, né? Primeiro, foi a primeira vez que esse jornal fez uma entrevista com uma personalidade, uma pessoa nacionalmente conhecida, né? Todo mundo falava dos mormons, entrevistou o líder dos mormons. Era isso que se falava na época, né? E para a igreja teve uma relevância, porque foi uma publicidade muito grande. Muita gente passou a ter material para criticar a igreja, muita gente conheceu a igreja, teve uma posição mais favorável também. Mas, não só isso, para o mundo isso foi importante. Foi a primeira vez que isso aconteceu, de um jornal de grande porte entrevistar uma pessoa tão conhecida. E isso eu até li em teses e dissertações e trabalhos de monografias, né? Até aqui no Brasil, falando da importância dessa entrevista para a história do jornalismo aqui no Ocidente, né? Isso é muito interessante, que um membro da igreja foi parte dessa história, né? Até essa época, o comum era que se trocassem cartas, como aconteceu com Joseph Smith, né? Que escreveu uma carta para John Wentworth, do Chicago Tribune. Aqui não, o New York Tribune resolveu entrevistar, né? O Horace Greeley foi a Salt Lake, passou 2 horas conversando com o Brigham Young, transcreveu isso aí, né? Se fazendo isso por carta, primeiro por causa da dificuldade, né? Era mais fácil se trocar carta do que uma pessoa sair de seu lugar, ir para outra cidade, passar um tempo ali, só para conversar com aquela pessoa. Ou então o contrário, o entrevistado ir até a cidade do jornal. Mas também isso é interessante porque nessa época já estava se desenvolvendo o transporte ferroviário, que ajudou muito na colonização do Oeste, e Brigham Young incentivou bastante isso, e isso até ajudou a construção dos templos dessa região. Enfim, tem todo um contexto histórico de por que essa entrevista foi muito importante. Eu não encontrei a, a transcrição dessa revista. Eu posso até procurar depois dessa entrevista. Mas, e talvez não seja nenhuma grande surpresa para nós, talvez não seja algo tão interessante assim, o que é que ele disse, porque a gente sabe mais ou menos o que é que a igreja sabia já nessa época,
né, ainda se praticava a poligamia, a igreja estava se estabelecendo, começando ali, né? Tem a imigração que estava acontecendo e a colonização, enfim. A gente conhece mais ou menos o que é que Brigham Young falaria. Mas eu quis trazer esse fato por causa disso. Porque não só foi importante para a igreja, foi importante para a história do jornalismo, né? Foi uma das primeiras entrevistas, não sei se foi a primeira do mundo, mas foi uma das primeiras com certeza, e contribuiu, né, para criar esse modelo de entrevistas. Hoje em dia, qualquer jornal, qualquer revista, entrevista personalidades. Nessa época era o início ainda dessa prática, né? Enfim, esses eram os fatos que eu trouxe essa semana para vocês. Espero que tenham visto a Semana da Educação, que o canal Cristã da Liberdade fez uma cobertura dos bastidores e colaborou com a divulgação também. Muitas destaques também fizeram algumas atividades complementares, né? Sua própria feira de educação, que durou um dia ou mais. É muito importante que a gente apoie essas coisas da igreja, né? Como a gente vê aqui, Brigham Young colaborando, né? A gente acha Brigham Young muito fechado, muito sisudo, mas ali deu entrevista para Horace Greeley do New York Tribune, né? E a igreja nessa feira, nessa semana de educação se relacionou também com várias personalidades que nem sempre têm a mesma opinião que a igreja em alguns assuntos, mas naquilo que a gente pode, naquilo que a gente pensa igual, a gente colabora, né? Essa eu acho que é uma grande lição que podemos aprender. Enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu peço mais uma vez que deixem seus comentários, curtam aqui, deixem seu like, compartilhem com os demais e que continuem assistindo nossos vídeos, né? Já estamos no mês de julho, é o segundo vídeo do mês de julho, então já falta mais para acabar, porque vai durar só um ano esse formato aqui, falta mais para. Aliás, a gente já fez mais do que falta para acabar, né? A gente já fez agora 28, falta menos do que 28 para continuar até o final do ano. Mas e eu sempre estou tentando aperfeiçoar, aprendo com alguns erros que eu cometo aqui, e espero que estejam gostando, que gostem mais. Assistam os vídeos anteriores, se vocês não assistiram, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer tipo de sugestão que possam dar, deixem aí nos comentários que eu vou ler com o maior prazer, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até mais.